Olá, graça e paz, Deus te abençoa. Evangelista Alisson falando com você, diretamente aqui de Belo Horizonte. Vamos falar um pouquinho da onde e como começou o homossexualismo ou a definição do homossexualismo. Então, roda a vinheta aí. Pois é, vai começar mais um vídeo e antes que você assista o vídeo, inscreva-se, ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos, todas as coisas novas do canal e também compartilhe aí com a sua família, com o seu grupo de amigos, compartilhe aí nas suas redes sociais, tira um minuto do seu tempo aí, ajude o canal Evangelho em Foco a crescer, estou contando com você. Então vamos lá, o que diz a história sobre o homossexualismo? Quando apareceu? Primeiro, na cidade-estado de Atenas, os filósofos colocaram o envolvimento sexual com seus aprendizes como um importante instrumento pelo qual se estreitavam as afinidades afetivas e intelectuais de ambos. Então o que acontece? Desde Atenas, na Grécia Antiga, os instrutores, os professores, os filósofos que ensinavam os seus alunos já tinham essa ideia de que a maneira melhor de ensinar é quando tinha um envolvimento afetivo com esses seus alunos, que na maioria eram homens, e os professores também eram homens que ensinavam a esses alunos. Os filósofos geralmente eram contratados, escolhidos para ensinar a esses adolescentes e jovens. Então, quando apareceu, geralmente tinha que haver concordância entre o professor, entre o filósofo e o aluno e os pais. Tinha que ter ciência, né? Os pais tinham que ter conhecimento desse ato, desse acontecimento, e eles precisavam estar em comum acordo. Também havia uma idade específica para que isso começasse a acontecer, que era entre dos 12 aos 18 anos, né? O instrutor, né, e o aluno entravam em acordo juntamente com os pais entre os 12 e os 18 anos. A categoria sexual ela começou a existir a partir do século XIX no discurso médico, mas antes disso, na época de Sodoma e Gomorra, já era considerado como um ato sexual, né, e homossexual o ato sodomita, que era considerado também pecado, segundo eles, pela classe religiosa, né, pelo povo de Israel, era considerado um pecado abominável pela classe religiosa, ou regras. Por isso fazia parte da lista dos pecados graves. Porém, antes do século XIX e no século XVIII, foi deixado de ter referência bíblica ao homossexualismo e passou a ser considerado um crime, passou a ser considerado como pederastia, e neste momento torna-se um pecado contra o Estado, a ordem e a natureza. Também há definido, além disso, a homossexualidade era considerada uma aberração, confusão da natureza, não sendo reconhecida como uma identidade. Nós vemos aí o seguinte, que desde os tempos antigos, desde o século XIX, século XVIII, é considerado uma confusão, né? Tentaram definir isso e classificar pela ciência, pela medicina, tentaram classificar também pela psicologia, pela psiquiatria, e em tudo isso não conseguiram encontrar uma explicação. Enfim, eu continuo defendendo a minha fé, o meu pensamento e a minha posição, concordando aí com a irmã Viviane e a irmã Leiliane, do canal Viviane e Leiliane, de que o homossexualismo ele é pecado, não há base ou aprovação bíblica, ainda que hoje em dia já exista bíblias com tradução e interpretação afirmando que Deus ele aprova a homossexualidade para dar base e tranquilidade àqueles que não têm libido ou desejo por mulher. Então, né, se esse assunto der ainda mais debate, mais discussão a respeito, vamos pesquisar e aprofundar tudo que tiver de conhecimento a respeito da homossexualidade em relação à Bíblia, em relação à história, em relação às definições e tudo que
faz com que nós possamos ter uma ideia clara do que é e por que Deus não aprova, tá bom? Então continua seguindo aí, compartilhando, se inscrevendo no canal e divulgando o canal Evangelho em Foco, porque eu vou estar trazendo outros temas para que nós possamos aprender no nome de Jesus.